O juiz Greg Mathis passou 40 anos a construir uma imagem de família perfeita na televisão nacional. Mas, em agosto de 2024, a sua mulher Linda pediu o divórcio, e a verdade veio finalmente ao de cima. Surgiram rumores sobre um filho secreto, rumores de casos extraconjugais com mulheres metade da sua idade, e acusações que chocaram até os seus amigos mais próximos. O que aconteceu realmente nas 3 semanas seguintes à apresentação dos documentos? E por que é que um homem que passou décadas a dar lições de moral aos outros se viu, de repente, a enfrentar o seu próprio escândalo? A verdadeira história é mais complexa do que qualquer um imaginava. Greg Mathis nasceu a 5 de abril de 1960 em Herman Gardens, um enorme bairro social em Detroit. O local tinha sido construído em 1942 para albergar 2.150 famílias em 65 hectares. E outrora era visto como uma solução ideal para os trabalhadores da indústria de armamento que necessitavam de habitação. Quando Greg já tinha idade para se lembrar de alguma coisa, aqueles edifícios de tijolo já começavam a parecer diferentes. A tinta descascava. Os corredores pareciam inseguros. A sua mãe sustentava tudo sozinha, criando 4 filhos depois de o pai os ter abandonado. Ela trabalhava incansavelmente, mas o dinheiro nunca era suficiente para pagar as contas, e os bairros sociais circundantes estavam a deteriorar-se. À medida que os anos avançavam para o final da década de 1960, Herman Gardens deixou de parecer uma promessa e começou a parecer uma armadilha. As drogas entraram em cena. E o medo também. Quando Greg tinha uns 12 anos, uma noite ficou gravada na sua memória para sempre. Um homem sob o efeito de heroína invadiu o apartamento de ambos e tentou atacar a mãe. Os rapazes viram o seu refúgio despedaçar-se em poucos instantes aterradores. Pegaram no que puderam e fugiram daquela casa, apenas para acabar num bairro social ainda mais perigoso, onde os tiros e as sirenes se tornaram ruído de fundo comum. A sua mãe tinha 2 empregos, às vezes mais, mas ainda havia noites de fome. Ainda havia dias em que os rapazes se sentiam como se estivessem a crescer no meio de uma guerra que ninguém fora do bairro queria ver. O medo, a vergonha, a raiva impotente. Tudo isto penetrou fundo em Greg e começou a moldar quem ele se tornaria, mesmo antes de ter palavras para explicar. A sua infância coincidiu com o regresso dos veteranos do Vietnã a Detroit. Muitos regressaram viciados, principalmente em heroína, e levaram esse vício para os bairros sociais. Cerca de 2 anos após o nascimento de Greg, Herman Gardens começou a deteriorar-se, tornando-se um dos bairros mais perigosos da cidade. No início da década de 1970, os traficantes de droga, muitas vezes ex-soldados, dominavam as ruas vendendo heroína abertamente. A confiança que antes unia os vizinhos começou a ruir. As pessoas fecharam as portas e trancaram as janelas. As escolas transformaram-se em tensos campos de batalha, com crianças a entrar escondidas com armas e gangues a reivindicar partes do pátio como território. Greg não ficou de braços cruzados. Por volta dos 10 anos, começou a praticar pequenos delitos com outros rapazes do bairro social. Eles roubavam mantimentos. Invadiam lugares para apanhar tudo o que podiam. Começou por ser uma questão de sobrevivência. Logo se tornou um hábito. A violência estava em cada esquina. Quando Greg tinha 13 anos, foi baleado durante um assalto. Para uma criança, aquilo deveria ter sido um alerta. No seu mundo, aquilo parecia mais uma prova de que fazia mesmo parte das ruas. Na altura, via isso como ganhar experiência. Aos 15 anos, as prisões começaram a acumular-se. Roubo de malas, arrombamento. Os problemas tornaram-se um ciclo que parecia quase rotineiro. A escola não conseguia lidar com todo aquele caos. Inicialmente, foi para a escola primária Herman Gardens, tentando concentrar-se enquanto as discussões e os gritos ecoavam pelo edifício. Mais tarde, foi transferido para a escola adventista do 7º dia de Peterson, para se manter longe do pior da confusão. Mas a atração das ruas era forte. Os bairros sociais ainda eram o seu lar. Quando chegou ao Wayne Memorial High School, as detenções e a pressão já o tinham desgastado. Aos 15 anos, abandonou os estudos e cedo se viu a cumprir pena num reformatório juvenil. Em 1977, enquanto ainda estava em liberdade condicional, algo mudou. Obteve o seu diploma de equivalência ao ensino secundário, GED, através da Operação Push, um programa criado para jovens como ele, aqueles que todos os outros quase tinham descartado. Esta oportunidade não surgiu do nada. A sua mãe foi ao tribunal e disse ao juiz que tinha cancro do cólon. Ela disse que não lhe restava muito tempo. O juiz olhou para Greg e disse-lhe claramente que tinha 2 opções:
Podia ficar numa cela, ou podia tirar o diploma do liceu e tentar construir algo diferente. Aquele momento oprimiu-o como um peso. A ideia de perder a mãe, enquanto ainda estava preso à mesma identidade do bairro, começou a assustá-lo mais do que a qualquer gangue rival. Muito antes de vestir um hobby, Greg já se tinha comprometido com um tipo diferente de gangue. Por volta dos 12 anos, juntou-se aos Errol Flints, um gangue notório de Detroit que mais tarde se tornou um modelo para muitos outros gangues da cidade durante as décadas de 1970 e 1980. No início, era apenas um miúdo a fazer pequenos trabalhos. Ele e os amigos roubavam bifes de lojas e vendiam-nos nos bairros sociais para ganhar algum dinheiro extra. Eles riam-se disso. Diziam a si próprios que eram malandros, não vítimas. Mas as coisas mudaram rapidamente. Aquelas pequenas tarefas transformaram-se em furtos de bolsas, depois em assaltos à mão armada e, por fim, em arrombamentos graves. O que tornou a sua história ainda mais intensa foi a escolha dos alvos. Não invadiram casas aleatoriamente. Estudaram quais as residências que pertenciam a polícias. Monitorizavam os horários, descobriam quando os policiais estariam ausentes e depois invadiam as casas para roubar armas. Greg admitiu mais tarde que sabiam que os policiais guardavam armas extra nas suas residências. O roubo destas armas não era apenas uma questão de dinheiro, era uma questão de imagem. Naquele mundo, andar com uma arma que pertenceu a um polícia conferia um estatuto distorcido. Significava que era ousado o suficiente para tomar o poder das mesmas pessoas que o deviam controlar. Aos 15 anos, Greg passou de roubar mercadorias a vender veneno. Tornou-se parte do comércio diário de heroína nos bairros sociais, mesmo no meio da onda de heroína dos anos 70. Admitiu em entrevistas que este não era um trabalho paralelo. Traficava todos os dias, comandando uma verdadeira operação dentro do bairro social. O dinheiro que entrava não servia apenas para comprar roupa ou para se divertir. Ele reinvestia tudo em armas. Ele e a sua turma armaram-se com mais peso, usando essas armas para defender os seus pontos de venda e a sua reputação. Os tiros eram comuns. Tornou-se normal ouvir disparos quase todos os dias, enquanto os gangues se enfrentavam por pontos de venda de droga e por territórios que ninguém fora do bairro via alguma vez num mapa. Greg contou que, a partir dos 12 anos, passou a andar armado diariamente e que disparava com bastante frequência. Não eram tiros de aviso para o ar. Eram trocas de tiros reais, balas verdadeiras a atingir corpos, paredes e janelas na escuridão. Aos 17 anos, o peso das suas escolhas estava claramente registrado à caneta nos autos do processo. Tinha sido detido mais de 20 vezes como menor por roubo, posse de arma e tráfico de droga. Entrava e saía de centros de detenção juvenil no condado de Wayne com tanta frequência que quase se sentia em casa ali. A vida tornou-se um ciclo de paredes de betão e noites de promessas de melhorar, seguidas de rápidos regressos às mesmas ruas. Esses anos deixaram um rasto de papel que ressurgiria mais tarde, quando tentou ingressar na advocacia. Mas, nesta altura, não pensava em licenças para advogar nem em tribunais. Ele só estava a tentar sobreviver e manter-se à frente. Aos 17 anos, tudo finalmente se desmoronou. Foi detido em Detroit com uma arma de fogo oculta. Desta vez, o sistema já não o tratou como uma criança. Devido ao seu extenso historial criminal, os procuradores acusaram-no como adulto. Foi condenado a 9 meses na cadeia do condado de Wayne, uma prisão para adultos a sério e não um centro para menores. O clima lá dentro era diferente. A situação era mais grave. Durante anos, a sua mãe recusou-se a visitá-lo enquanto esteve preso por crimes cometidos quando menor. Então, ela chegou. Entrou na zona de visitas, olhou para o filho sentado atrás do vidro e deixou escapar a verdade. Disse-lhe que a tinha envergonhado no bairro, nas escolas e na igreja. Ela contou-lhe que as pessoas cochichavam sobre ele e que, cada vez que o seu nome era mencionado, isso trazia consigo vergonha. Então, ela contou-lhe algo muito pior. Tinha cancro do cólon. Ela não tinha muito tempo de vida. Mais tarde, Greg chamou aquele momento um catalisador. Ouvir que a sua mãe poderia morrer enquanto ele ainda era aquele mesmo rapaz, ainda preso, atingiu-o com mais força do que qualquer bala alguma vez tinha atingido. O medo de a perder, misturado com a sua desilusão e dor, destruiu a imagem de durão que ele tinha construído nas ruas. Depois dessa visita, o juiz deu-lhe uma escolha que poderia mudar completamente o rumo da sua vida. Se quisesse sair mais cedo, se quisesse evitar cumprir os 9 meses de prisão e enfrentar mais tempo na cadeia no futuro, teria de completar o ensino secundário e aceitar a liberdade condicional. Sem escola, não há liberdade.
o Greg aceitou. Por causa desta decisão, foi libertado passados cerca de 3 meses, em vez de cumprir a pena na íntegra. Assim que saiu da prisão, inscreveu-se imediatamente num programa como o Operation Push para completar o ensino secundário, enquanto ainda estava em liberdade condicional. Depois de ser aprovado, não parou. Cerca de 6 meses depois, aos 18 anos, matriculou-se na Eastern Michigan University. O mesmo miúdo que vendia heroína e roubava armas estava agora sentado nas salas de aula da faculdade, a descobrir a administração pública e o ativismo. O seu caminho começou a mudar de soldado de gangue para alguém que podia estar num tribunal por uma razão diferente. Esta transformação é o que as pessoas têm agora em mente quando lhe chamam símbolo de redenção. Continuou a subir na carreira. No início da década de 1980, enquanto muitos ainda o conheciam apenas como um antigo criador de problemas, Greg trabalhava arduamente em silêncio. De 1983 a 1987, frequentou a Faculdade de Direito da Universidade de Detroit Mercy à noite. Durante o dia, trabalhava. À noite, estudava. Finalmente, obteve o seu diploma de Juris Doctor a 17 de maio de 1987. Mas o passado não o deixou em paz tão facilmente. Quando solicitou a sua licença para exercer advocacia em Michigan, a Ordem dos Advogados recusou-o. Não uma, mas 3 vezes entre 1987 e 1988. No papel, os números pareciam brutais. A taxa geral de aprovação no exame da Ordem dos Advogados, nesta altura, era de cerca de 72%. Para pessoas com antecedentes criminais, rondava os 5%. O historial de Greg incluía 12 detenções relacionadas com lutas de gangues e drogas. De acordo com as normas éticas da regra 7, este historial fazia dele uma má escolha. Recebeu cartas de rejeição datadas de 5 de março de 1987 e 12 de junho de 1987. Cada um dizia-lhe que o seu passado era mais poderoso do que os seus esforços para mudar. Depois de todo o trabalho, de todo o estudo, ele ainda era o miúdo de quem o sistema se lembrava, e não o homem que estava a tentar ser. Ele podia ter desistido. Em vez disso, transformou toda aquela dor em combustível. A 15 de setembro de 1988, levou a sua luta diretamente ao Supremo Tribunal de Michigan. E não chegou de mãos a abanar. Trazia uma petição que ele próprio havia preparado. Juntamente com ela, levava 5.000 assinaturas recolhidas de pessoas que acreditavam nele. Apresentou também declarações juradas de 200 jovens que tinha orientado, além do apoio de figuras públicas como Clyde Cleveland. Queria que os juízes vissem o quadro completo, não apenas o rapaz com a arma, o homem que regressara à comunidade e tentara reparar o que um dia ajudara a destruir. Em 1989, Mattis estava pronto para entrar na política. Com apenas 29 anos, candidatou-se ao Conselho Municipal de Detroit. Trago consigo uma história diferente de todas as outras. Já fora membro de um gangue, prisioneiro, e agora era um ativista. Perante a cidade com a promessa de mudança, a sua campanha centrou-se na reforma policial, na justiça e na igualdade de oportunidades. A comunicação social investigou o seu passado, mas o povo ouviu o seu coração. Não ganhou essa eleição, mas o impacto foi inegável. A campanha obrigou a cidade a confrontar-se com a brutalidade policial e abriu portas a jovens ativistas que antes acreditavam que as suas vozes não tinham importância. Esta derrota tornou-se a base da sua influência nacional e garantiu-lhe um lugar permanente no conselho da NAACP. O que começou como uma luta local transformou-se num movimento. Em 1990, deu outro passo ousado. Fundou o Programa de Empoderamento da Juventude, um plano inovador para quebrar o ciclo de prisão e reincidência que aprisionava tantos jovens. Pagou pessoalmente a fiança de mais de 200 ex-membros do gangue de Errol Flynn, dando-lhes uma segunda oportunidade que a maioria das pessoas nunca teria. Através de treino, mentoria e disciplina, ele transformou essas vidas. Os dados comprovam-no claramente. Os participantes tinham 40% mais de probabilidades de se formar e 50% menos de probabilidades de enfrentar o desemprego. O programa tornou-se um dos programas de reabilitação juvenil mais eficazes do país. Mattis provou que, quando alguém acredita em ti nos teus momentos mais difíceis, consegues ultrapassar qualquer obstáculo.
5 anos depois, em 1995, esta crença voltou a provar-se acertada. Aos 35 anos, Mathis foi aprovado no exame da Ordem dos Advogados após 3 tentativas falhadas. Tinha antecedentes criminais que antes pareciam impossíveis de ultrapassar, mas não desistiu. Nesse mesmo ano, o presidente da Câmara, Dennis Archer, nomeou o juiz interino do 36º Tribunal Distrital de Michigan. O menino que antes estava numa cela sentava-se agora atrás do banco dos réus. Tornou-se o juiz mais jovem da história de Michigan, um símbolo de redenção que se espalhou muito para além de Detroit. O seu tribunal refletia a sua trajetória, firme, justo e repleto de compaixão. Cada veredicto lembrava às pessoas que as segundas oportunidades podiam reconstruir uma cidade. Nesse mesmo ano, Mathis candidatou-se às eleições e venceu com folga, conquistando 78% dos votos. O slogan era simples, mas poderoso. Segundas oportunidades. Conectava-se com todos que já haviam sido subestimados. O seu passado como ex-presidiário conferiu-lhe credibilidade em bairros que desconfiavam do sistema. A história da sua ascensão, de recluso aos 17 anos a juiz aos 35, fez manchetes nacionais. Quando o seu pedido de licença para advogar foi anteriormente negado, recorreu para o Supremo Tribunal de Michigan e ganhou. Esta vitória abriu portas a outros como ele. O seu sucesso mostrou aos jovens de Detroit que as suas histórias não tinham de terminar da mesma forma que começaram. Em 1997, o juiz Mathis estava a transformar a sua visão em sistemas. Lançou o primeiro programa judicial para veteranos de Detroit, focado em manter os delinquentes não violentos fora da prisão. Em vez de castigo, ofereceu um propósito. Desviou mais de 1.200 pessoas do encarceramento, substituindo o tempo na prisão por formação e empregos. Ele próprio recrutou mentores, visitando semanalmente as prisões para conversar com os reclusos sobre redenção e respeito. A sua abordagem chocou as autoridades, mas funcionou melhor do que qualquer um esperava. Os participantes receberam aconselhamento, encaminhamento para empregos e orientação. A maioria nunca mais voltou a cometer crimes. Provou que a empatia podia curar o que o castigo jamais conseguiria. Entre 1997 e 1999, o seu tribunal ganhou notoriedade por uma razão completamente nova. Começou a arquivar quase 40% dos casos de drogas de menor gravidade, substituindo a prisão por serviço comunitário. Acreditava que as ruas não precisavam de mais vidas destruídas. Elas precisavam de transformação. Em 2 anos, a reincidência desceu 65% no seu distrito. Designou jovens delinquentes para limpar bairros, orientar crianças ou ajudar em centros comunitários. Cada projeto transformava o castigo em orgulho. As pessoas começaram a perceber que o seu tipo de justiça não era branda, era eficaz. As prisões de Detroit esvaziaram-se à medida que as suas comunidades começavam a reconstruir-se. Mathis não parava de aparecer. Semana após semana, visitava prisões em Detroit, falando pessoalmente com reclusos que tinham perdido a esperança. Criou o programa Peer Educação, empoderamento e respeito para os reclusos, expandindo-o para todo o país. Partilhou a sua história, mostrando que já tinha estado no lugar deles. Centenas de reclusos passaram pela sua rede de mentoria, muitos dos quais se tornaram mentores mais tarde. Foi uma transformação multiplicada, um homem de cada vez. A sua ligação à comunidade negra fortaleceu-se à medida que as pessoas o viam como alguém que compreendia e não como alguém que julgava. Em 1998, a sua reeleição confirmou a profunda confiança que as pessoas depositavam nele. Obteve 85% dos votos, uma margem recorde para o seu tribunal. A sua imparcialidade, especialmente em casos de porte de armas, fez com que fosse respeitado tanto pela polícia como pelo público. Todos os anos, lidava com mais de 500 casos de armas, dando prioridade à reabilitação de réus primários em vez de punições severas. A sua história, partilhada abertamente, lembrava às pessoas que ele já tinha estado do outro lado da lei. A sua honestidade e coerência fizeram dele uma das figuras mais acarinhadas de Detroit. Chegou então o momento que mudou a sua vida para sempre. A 13 de setembro de 1999, o programa Judge Mathis estreou na televisão a partir da torre da NBC em Chicago. Produzido pela Warner Brothers, o seu estilo firme, o seu humor e a sua autenticidade tornaram o programa diferente de tudo o que existia. As pessoas de toda a América viam um juiz que falava a sua língua, que compreendia a sua dor e que conseguia transformar momentos em tribunal em lições de vida.
Em poucos anos, o programa estava a ser exibido em todos os 50 estados americanos e no Canadá, 5 dias por semana. Em 2023, o programa já tinha produzido mais de 3.900 episódios. Por detrás de cada riso e lição, estava um homem que vivia o que pregava. Ao longo de 24 temporadas, lidou com mais de 13 mil casos de pequenas causas no programa, tornando-o uma das séries de tribunal mais longevas da história. Os litigantes recebiam entre 150 e 300 dólares por comparência, com as despesas de viagem cobertas. Mas o verdadeiro atrativo era o próprio juiz Matiz. O seu humor, a sua sagacidade e a sua compaixão transformavam o tribunal num ambiente ao mesmo tempo de entretenimento e aprendizagem. Em 2018, tornou-se o apresentador negro com o maior tempo de serviço na história dos programas de tribunal, perdendo apenas para a juíza Judy. Fez o que poucos conseguiram: unir a verdade, o direito e a humanidade na televisão nacional. A partir de 2000, o seu trabalho continuou a ser reconhecido. O juiz Mathis recebeu vários NAACP Image Awards e, em abril de 2018, voltou a fazer história ao ganhar o Emmy Diurno para melhor programa jurídico de tribunal, sendo a primeira vez que um jurista negro recebeu esta honra. Durante a sua 20ª temporada, aceitou o prêmio com gratidão, agradecendo à sua equipa diversificada e defendendo uma maior inclusão televisiva. Os seus prêmios não se tratavam apenas de fama, mas de impacto. De lembrar a milhões de telespectadores que as segundas oportunidades não são uma fantasia. Gravado perante plateias ao vivo, o seu programa ficou conhecido pela sua energia crua e momentos emocionantes. Multava pais irresponsáveis, repreendia réus preguiçosos e transformava pequenas ações judiciais em lições de moral. O seu humor acutilante e honestidade emocional preenchiam o ambiente, criando momentos que frequentemente se tornavam virais. As pessoas não se limitavam a vê-lo, sentiam-no. Cada episódio carregava a mesma mensagem que guiava a sua vida. Não importa por onde se começa, a redenção é real. O juiz Greg Mathis conheceu Linda Rees na Universidade de Eastern Michigan e, poucos meses depois de perder a mãe, casou com ela a 1 de junho de 1985. Juntos, construíram uma família que em breve se tornaria uma das mais reconhecidas da televisão. Os seus 4 filhos: Jade, nascida em maio de 1985, Kamara em outubro de 1987, Greg Jr., em janeiro de 1989 e Amir em julho de 1990, cresceram em Detroit, rodeados de disciplina e amor. Linda tratava da casa e das finanças, enquanto Greg trilhava o seu caminho no mundo jurídico e, em 1995, com apenas 35 anos, tornou-se o juiz eleito mais jovem do Michigan. O seu sucesso não foi apenas profissional, foi construído sobre a força da família, do sacrifício e da fé. Esse mesmo laço acompanhou-os em Hollywood décadas mais tarde, quando Greg recebeu uma estrela no Passeio da Fama em maio de 2022, transformando um rapaz de Detroit num símbolo de resiliência. A sua união enfrentou o seu teste mais público quando Greg Jr. se assumiu como gay durante a estreia de Mathis Family Matters, em junho de 2022. A revelação foi transmitida em direto pela televisão nacional, apanhando até o pai de surpresa. Greg Jr. temia o julgamento do mundo e a possível mancha na reputação do pai, por isso guardou a sua verdade em silêncio durante anos. Mas aquela noite mudou tudo. O juiz Matiz admitiu que estava magoado, que o seu filho se sentia inseguro ao partilhar uma parte tão importante de si. Mas, em instantes, colocou-se firmemente ao lado dele. As câmaras registraram tudo: o amor, as lágrimas e a promessa de que ninguém faria mal ao seu filho sem antes o confrontar. O episódio atraiu uma enorme atenção, elevando a audiência em quase 30% e transformando aquele momento pessoal numa conversa nacional sobre aceitação nas famílias negras. O percurso da família já estava sob os holofotes através do reality show Mathis Family Matters, exibido em junho de 2022, que abriu as portas das suas vidas privadas. A série mostrava sessões de terapia, disputas imobiliárias, tensões entre irmãos e momentos de riso que recordavam aos espectadores a sua humanidade. A abertura valeu a pena. Em 2023, a marca Matiz tinha se transformado num império de 20 milhões de dólares com contratos publicitários, empreendimentos imobiliários e novas parcerias. Greg Jr., licenciado em Ciência Política pela Universidade de Michigan, usou a sua experiência na política de Washington, D.C., para expandir o negócio da família.
Linda tratava das finanças, gerindo contratos e ativos, enquanto Greg gravava até 260 episódios por ano nos tribunais. Os telespectadores sentiam-se atraídos não só pelo glamour, mas também pela honestidade de tudo, pela forma como esta família permitia ao mundo ver tanto as suas fragilidades como a sua força. Por detrás de cada sucesso, porém, Linda Mattis manteve-se a força constante. Construiu a sua própria base muito antes da fama televisiva, abrindo 5 escolas de educação infantil que serviam milhares de crianças. A sua mente empresarial discreta moldou a riqueza da família e ajudou a garantir o patrimônio líquido de Greg, estimado em $20 milhões. Organizava aparições públicas, negociava contratos e mantinha a paz quando a fama começou a afetá-los. Mesmo depois de ter apresentado o pedido de divórcio em agosto de 2024, Greg e os filhos ainda a reconheciam como a responsável pela estabilidade que os manteve firmes durante décadas. Ela não era apenas sua esposa. Ela era o seu equilíbrio, aquela que transformava o caos em ordem. A 21 de outubro de 2024, Greg estava numa praia em Cabo San Lucas, a celebrar o casamento do seu filho, Greg Jr., com Elliot Cooper. A brisa do mar trazia o som de risos enquanto os dois pais, o juiz Mattis e o sargento Calvin Cooper, conduziam a cerimônia. Greg Jr. e Elliot conheceram-se em 2016 e o Cabo era o lugar especial para eles, o cenário da sua primeira viagem romântica. O casamento representou o fechar de um ciclo. Durante anos, a família lutou contra julgamentos e incompreensões. E lá estava Greg, a abençoar a união do filho perante todos. Os amigos descreveram o momento como uma cura. O casal prometeu uma cerimônia maior em Los Angeles e falou abertamente sobre a possibilidade de constituir família. Foi um momento de pura paz para a família Mattis, mas nem todos os momentos foram de alegria. A 23 de agosto de 2019, Greg enfrentou uma controvérsia pública quando um arrumador o acusou de lhe cuspir a porta do Floods Bar and Grill, em Detroit. A discussão começou por causa das chaves desaparecidas de um Rolls-Royce e terminou com manchetes em todo o país. Greg admitiu ter gritado, mas negou ter cuspido. A polícia procurou provas, mas o acusador desapareceu e o caso foi arquivado. Anos mais tarde, em julho de 2023, outra polêmica surgiu quando um funcionário da Câmara Municipal chamado Ricardo Acosta alegou que Greg o tinha ameaçado com uma arma depois de a sua carrinha ter bloqueado a entrada da garagem do juiz. Acosta apresentou queixa, alegando que Mattis invadiu a sua casa, voltou com uma arma de fogo e gritou: "Vou disparar!" O Departamento de Polícia de Los Angeles não encontrou provas concretas e não foi formalizada qualquer acusação, mas a notícia continuou a circular. O advogado de Greg classificou as alegações como falsas, alegando que se tratava de mais uma tentativa de o difamar. Chegou então 2024, o ano das quesilhas e dos rumores. Greg entrou em conflito público com o rapper 50 Cent por causa de um projeto cinematográfico, The First Lady of BMF, The Tonessa Welch Story. Greg, que foi produtor executivo do filme, criticou 50 Cent num vídeo no Instagram, pedindo-lhe que apoiasse o projeto em vez de o criticar. "És o meu camarada", disse Greg. "Deixa a Tonessa comer." A internet explodiu em reações e os fãs viram duas lendas de Detroit em desacordo sobre arte e orgulho. Por volta da mesma altura, os tabloides começaram a circular rumores de que Greg teria um filho secreto, apelidando o caso de escândalo do bebê fora do casamento. Linda apresentou o pedido de divórcio pouco depois, alegando anos de negligência emocional. Greg negou a existência da criança, mas admitiu ter perdido o foco no seu casamento. A imprensa alimentou a história, mas nunca nenhuma prova comprovou a veracidade do boato. No meio do caos, um rumor destacou-se mais do que os outros. A alegação de que o seu programa tinha terminado por causa de um incidente com uma arma de fogo envolvendo a polícia. As redes sociais foram inundadas com relatos de chamadas policiais e contratos cancelados, mas nada disto era verdade. O programa do juiz Mattis terminou após 24 temporadas simplesmente, porque a Warner Brothers decidiu sair do negócio dos programas de tribunal diurnos. O episódio final foi transmitido a 25 de maio de 2023, marcando o fim de uma era e não de um escândalo. Poucas semanas depois, em fevereiro de 2023, o Allen Media Group, de Byron Allen, fez uma oferta. Greg assinou o contrato quase imediatamente, garantindo o seu regresso à televisão com o programa Mathis Court with Judge Mathis, que estreou a 11 de setembro de 2023. Desta vez, o seu filho Amir juntou-se a ele como oficial de justiça,
transformando o programa num assunto de família. Foi um novo capítulo, construído sobre o legado e a redenção. Em 2025, a série atingiu uma média de 2 milhões de espectadores semanais, provando que o seu público nunca o abandonou. Mesmo com o ressurgimento de antigas acusações, os fãs permaneceram. Queriam a sua voz, a sua paixão e o seu sentido de justiça, que sempre fundiu a autoridade dos tribunais com a sabedoria das ruas de Detroit. Muito antes da fama, Greg já tinha contado a sua história em Inner City Miracle, o seu livro de memórias de 2002. Escreveu sobre a sua infância no bairro social Herman Gardens, em Detroit, o seu tempo com o gangue de Errol Flynn e o ponto de viragem quando um juiz lhe deu uma última oportunidade de mudar. Trabalhou na McDonald's, concluiu o ensino secundário e ingressou na faculdade de Direito. O livro vendeu mais de 500 mil de cópias e financiou programas para jovens em Detroit, dando às crianças a segunda oportunidade de que ele próprio precisou. Este livro tornou-se a essência de tudo o que construiu posteriormente. Em 2025, encontrou um novo ritmo com o seu filho Amir através do podcast The Mathis Verdict, onde analisavam casos judiciais de celebridades. Um dos episódios mais explosivos abordou o julgamento federal de Sean Diddy Combs. Greg não se conteve. Chamou Diddy de monstro e analisou detalhadamente as acusações de extorsão e crime organizado, rico, explicando como vários crimes poderiam ser interligados para construir um caso sólido. A abordagem direta e sem filtros transformou o programa num sucesso entre os ouvintes que queriam mais do que mexericos. Queriam a verdade vista pelos olhos de um juiz. Chegou então o momento que relembrou o mundo que Greg Mathis ainda era humano. Em agosto de 2024, Linda deu entrada com o pedido de divórcio, pondo fim a quase 40 anos de casamento. A notícia espalhou-se rapidamente. O Greg ficou devastado. Durante semanas, viveram separados e a dor levou-os a procurar terapia. Em outubro de 2025, apareceram juntos no programa The Tamron Hall Show, revelando que se tinham reconciliado após apenas 3 semanas de separação. Greg comparou a dor à perda da sua mãe. Linda disse que a terapia a ensinou a voltar a cuidar de si. Sentaram-se lado a lado, de mãos dadas, admitindo os seus erros. Greg disse aos homens de todo o mundo: "Não negligenciem as vossas esposas." A sua honestidade transformou a dor pública numa história de cura. Mesmo assim, Greg não escondeu a verdade. Admitiu publicamente que o seu caso extraconjugal era real e classificou-o como um acidente não planeado. Linda confirmou a notícia nas redes sociais, mas disse que a ferida mais profunda eram os anos de afastamento e não a traição. O escândalo foi grande, mas a sua reconciliação foi ainda maior. Voltaram-se para a fé. Participaram em programas de mentoria da igreja e lançaram um ministério de mentoria, ajudando jovens filhos de mães solteiras a encontrar um rumo na vida. Em dezembro de 2025, estavam novamente juntos, mais sábios, marcados, mais unidos. Greg prometeu que não haveria mais escândalos e começou a usar a sua história para lembrar os outros que a redenção é possível.